Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra, terceiro vídeo da nossa série das 17 equações que mudaram o mundo. Sejam muito bem-vindos novamente. Hoje eu apresento para vocês, dentro daquela linha, a derivada. Particularmente dentro daquela lista das 17 equações que nós estamos seguindo. Então já conversei com vocês sobre o Teorema de Pitágoras, sobre os logaritmos no último vídeo desta série, e hoje a gente entra em cálculo. A parte do cálculo, o livro faz menção, pela pesquisa que eu fiz, exatamente a essa parte específica da derivada. Existe um ponto de atribuição a quem realmente descobriu isso, né? Quem inventou essa história toda. Então, aqui está o livro, na qual eu estou me referenciando para contar a história. E daí, no final das contas, quem descobriu esse negócio? Quem conseguiu trazer este conhecimento para o mundo? A atribuição, a autoria é disputada entre duas pessoas, né, com uma genialidade indiscutível, que é Newton e Leibniz. Houve, na sua época, uma certa briga entre os dois, porque os dois, simultaneamente, vocês veem pelas datas de nascimento e de falecimento de ambos, que eles foram, né, viveram mais ou menos na mesma época, e eles chegaram às mesmas conclusões nessa área de estudo simultaneamente. Porém, um atribui ao outro que a ideia foi roubada, né? Leibniz fala isso de Newton, Newton fala isso de Leibniz, mas isso são causos da história. O que interessa pra gente é o seguinte, tá, legal, tem essa disputa entre os dois, não me importa, porque eu estudei os dois da mesma forma, acho fantástico a contribuição de cada um para os respectivos campos, e a questão é, para que serve a derivada? Para que serve toda essa história de cálculo? Se tem uma dentre todas essas 17 equações que eu posso falar que com certeza está presente em cada elemento da sua vida praticamente, é essa parte do cálculo especialmente. E aí, para você entender o porquê que isso foi feito e o porquê que isso mudou o mundo e como isso mudou o mundo, fica aqui comigo e nós vamos partir do princípio, do seguinte princípio, né? Comece a pensar sempre, quando a gente falar em derivada, de inclinação e de taxa de variação. São dois termos, inclinação e taxa de variação, que você pensa que, nossa, mas como que isso está associado à derivada? É aquela coisa de cálculo, eu não entendo nada, não sou na área de exatas, tirei zero na prova de cálculo, não gostar de matemática, não importa. Fica aqui comigo que você vai entender. Imagine que você tem ali o seu eixo, né, y e x, e você tem ali uma curva, tal qual essa do nosso exemplo. O que acontece? Imagina que você tenha dois pontos nessa curva, destacados aqui em vermelho, e você queira saber qual que é a inclinação dessa curva especificamente. Como que você vai fazer isso? Ora, imaginando então que a distância que nós vamos ter aqui entre esses dois pontos vermelhos no eixo x é igual a 2, né? Só no nosso exemplo hipotético aqui. E a distância que nós temos entre esses dois pontos no eixo y é 3, a inclinação dessa curva ela vai ser dada por y dividido por x. Lembra da equação da reta lá na escola, onde nós tínhamos y igual a x mais b, né? Então, fazendo ali por simplicidade um b igual a 0, se você tem y igual a x, o a é exatamente essa inclinação, você passa ali o x para o outro lado e fica y dividido por x. Então, exatamente é isso aqui que nós estamos falando. Muito bem, isso é factível, fácil de entender quando você tem dois pontos na reta. Mas e se você precisar, e esse foi o grande ponto, tá, de Leibniz e de Newton, e se você precisar encontrar essa inclinação quando você tiver apenas um ponto? Como que vai ser a história? Tá? Se a gente tentar fazer o mesmo raciocínio anterior, o que a gente vai chegar? Que a gente vai ter 0 dividido por 0. E essa inclinação vai ser indeterminada. Por quê? Não é que eu tenho uma variação de x e uma variação de y para que eu possa colocar na fórmula e ter alguma coisa. Então, vocês entenderam o problema? Foi exatamente aqui que a história começa. Porém,
né, a genialidade e a beleza da matemática não deixa isso passar. Essa inclinação que nós estamos vendo agora aqui e que tem esse problema do zero dividido pelo zero, tá? Ela também, e aí é a parte que quem já é um pouco mais familiarizado olha e reconhece, pode ser chamada, e lembre das expressões que eu disse, a variação de y, a variação de x. Então, na matemática, de um modo geral, essa variação pode ser expressa por delta, né? Quando a gente tem delta t, significa que eu tenho uma variação de tempo. Eu tenho tempo em um momento e eu tenho tempo em outro momento. Essa variação do tempo é o delta t. A gente pode fazer a mesma analogia aqui com certeza absoluta. Então, eu tenho que essa inclinação é um delta y dividido por um delta x. Mas aí, eu ainda tenho o problema de como achar essa inclinação quando eu tenho só um ponto. Imagina que nós pudéssemos, tá, por simplicidade, dar um grande zoom naquele ponto. Olhando infinitesimalmente para aquele ponto, tá, de uma maneira extremamente minúscula para aquele ponto, eventualmente você pode inferir, fazer o raciocínio, e aí obviamente tem toda a derivação por trás da história. Eu estou explicando aqui para vocês os conceitos práticos disso, tá? Que naquele pontinho minúsculo, se você pudesse realmente dar um zoom ali muito grande, você sim pode encontrar um ΔX e um ΔY. E aqui eu preciso da sua capacidade de abstração para poder me acompanhar no raciocínio. Lembra o seguinte, eu vou até pegar aqui a caneta para ajudar a gente. Lembra que uma função, tá, y igual a vezes x, a gente também, na verdade, né, a gente tem que a função y igual a x mais b, a gente pode escrever também como a função, tá? Como uma f de x igual a ax. Esse f de x aqui, ele nada mais é do que o nosso y que estava aqui. Nada mudou. Então, imagina o seguinte. Imagina que se eu quiser calcular aquele ΔY, esse pontinho que eu tenho aqui mais em cima, ele é um f de x mais um ΔX, porque eu estou calculando y em função de x. Justamente agora, aqui nesse pontinho eu tinha um y igual a, né, a f de x igual a um x determinado. Se eu for um pouquinho infinitesimalmente mais para cima, eu vou ter um x mais ΔX. Então, a minha variação desse ΔY, ele é a diferença entre f de x mais ΔX, que é esse tantinho de nada que eu adicionei aqui, menos aquele ponto anterior do f de x. Aqui eu não estou fazendo nada diferente daquilo que tinha ali, onde eu pegava aquele distância, né, aquela variação de x. E o mesmo raciocínio eu posso fazer para um ΔX. Olha, eu tenho uma diferença infinitesimalmente pequena aqui, tá? E esse cara é o meu ΔX. Se eu fizer esse ΔX bem pequenininho, ou seja, ele praticamente sendo zero, ele tendendo a zero, e aí quem já é um pouco mais esperto, eu não vou entrar na definição de limite aqui, mas para que todos possam nos acompanhar, os quase 10 mil inscritos aqui do canal, muito obrigado mesmo. Esse ΔX tendendo a um muito pequenininho, sendo praticamente zero, ele vai nos permitir fazer o seguinte: a gente pode reformular aquela nossa fórmula da inclinação que a gente tinha ali, que eu apresentei para vocês como esse cara aqui, ΔY dividido por ΔX, como aquele ΔY, que é aquela pequena, né, variação que nós temos do y, por aquela extrema também pequena variação de x, que eventualmente vai tender a zero. E essa fórmula aqui, é a nossa derivada. É maravilhoso, é assim, ó, é de uma genialidade gigantesca. Por quê? Como que você pode chegar utilizando essa função aqui, essa equação, realmente na derivada de uma fórmula matemática? Ora, imagina o seguinte, vamos pegar o exemplo mais clássico que tem nos livros de cálculo. Se você tiver uma função, tá? Uma f de x igual a x ao quadrado, qual que é a derivada de x ao quadrado? Outra notação que você pode encontrar, além daquele ΔY sobre ΔX, é o que a gente chama também de f de linha. Tá vendo que tem aqui uma pequena diferença, que é esse apóstrofo que eu tenho aqui. Então, o f de linha x
de x ao quadrado, eu estou me referindo à derivada? Muito simples. Nós sabemos que esse cidadão aqui, que nada mais é do que o nosso ΔY, ΔX, ele é a f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Você não precisa se perder, é exatamente aquilo que eu falei na página anterior. E aí, o que é o seguinte? Lembra que é só eu pegar e substituir esse x e colocar ele aqui dentro. O que eu vou ter? Ora, se esse cara aqui, que é o meu x, tá? Eu vou poder elevar ele ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui, né? Na verdade, tudo isso está fora aqui do quadrado. O que eu tenho? Aquela famosa fórmula, né? Da escola, lembra? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu faço x ao quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX mais ΔX ao quadrado, menos o f de x. Ora, quem que é o f de x? É o x ao quadrado. Eu disse que estava aqui, ó, x ao quadrado. Continua dividindo pelo nosso ΔX. Mas qual que é o ponto? Esse x ao quadrado aqui, eu vou subtrair desse x ao quadrado aqui. Eles não, né? A subtração disso daqui vai dar zero e eu fico com esses dois aqui. Mas lembra que o nosso ΔX, ele tende a zero? Ele é extremamente pequenininho, mas muito pequeno. Então, ele sendo muito pequeno, tendendo a zero, lá no limite da função, quando o x tende a zero, eu posso simplesmente fazer isso aqui, tá? Respaldado o devido rigor matemático que a didática me permite ter, para chegar à conclusão com vocês de que o f de linha de x é igual a 2x. Pronto, você derivou a sua função de x ao quadrado. Esse daqui é um dos exemplos mais, né, é uma das regras de derivação mais simples que tem, tá? Que é a regra do expoente que a gente fala, porque qual que é a regra, tá? Para você sem precisar fazer essa fórmula toda, qual que é a regra que você tem quando você tem uma situação como essa? Ora, se você tem uma função desse tipo, x ao quadrado, e você quer encontrar a derivada dela, o que você vai fazer? Você pega o expoente, você vai multiplicar pelo número que tem aqui na frente. Como, né? Em teoria eu não tenho nada, na verdade é como se eu tivesse um x, então eu fico 2 aqui, porque eu multipliquei 2 por esse cara aqui. Aí o que eu vou ter? Eu vou subtrair um desse expoente, então eu repito o quê? X elevado a 1. Então a minha derivada é 2x. Leandro, não entendi nada. Horas, vamos derivar x ao cubo? Pela mesma regra, o que você vai fazer? Vai multiplicar o 3 pelo número que está aqui, que na verdade é 1. Então, a sua derivada aqui vai te dar 3x. E aí, o 3 você subtrai 1 aqui do expoente. Então, 3 menos 1, 2. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Muito simples. Ah, Leandro, eu quero derivar 2x ao quadrado. É a mesma coisa. 2x ao quadrado. 2. Agora você não tem mais 1, você tem 2. Então, 2 vezes 2, 4. E aí, 2 menos 1, 1. Então, 4x é a derivada de 2x ao quadrado. Entendeu a lógica? E tudo isso que nós estamos fazendo aqui, você também pode ter ainda uma terceira, né, conotação, que é o dy sobre dx, que é realmente a nossa derivada de y em função dx. É assim que você fala. Então, em poucos minutos de vídeo, você entendeu o básico, o elementar do cálculo diferencial no que diz respeito exatamente à parte das derivadas. Tá? É maravilhoso. E aí, se a gente pudesse entrar nas aulas de cálculo, né? Quem sabe ainda faço um negócio desse com vocês. A gente consegue mergulhar aqui em coisas maravilhosas. Porque toda essa teoria que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Você pode imaginar o seguinte: para que serve, né? Ah, é para aquele exemplo lá do pontinho do Leibniz e do Newton? Não, a gente vai para muito mais coisa. Tá? E eu trago aqui com vocês 2 exemplos. Ora, um dos exemplos, e que na verdade é fundamental, é, por exemplo, para você achar o ponto de mínimo ou máximo de uma função. Como assim, Leandro? O ponto de mínimo ou máximo de uma função é o ponto onde a derivada é igual a zero. É onde você não tem inclinação. Lembra, se eu estou aqui nessa função aqui, eu tenho, partindo do princípio que esse daqui seja um dos mínimos que essa função vai ter, ora, se eu quero saber o pontinho mínimo que eu tenho aqui, a minha inclinação é zero, eu não tenho.
tá? A tangente que passa por aqui, ela é praticamente, ela é horizontal. Então eu não vou ter nada aqui. Ora, esse ponto onde a derivada é igual a zero, tá? É justamente o ponto mínimo da função. Se nós pegarmos aquela nossa parábola, tá? Do x ao quadrado, qual que é a derivada? A gente viu que a derivada é 2x. Para eu saber qual que é o ponto de mínimo dessa função aqui, ué, a derivada não é 2x? Então eu vou fazer o quê? 2x igual a zero. X é igual a 0 dividido por 2, porque o 2 está multiplicando aqui e passa pelo outro lado, dividindo, 0. Então, o ponto de mínimo da nossa parábola, na qual a equação é representada por x ao quadrado, é 0. Feito. Ah, Leandro, isso daí, mas é para as coisas que eu vi na escola. Isso daqui, e ainda para todo mundo que me segue, que está interessado, seja na parte de finanças, seja na parte de ciência dos dados, é a peça fundamental para você, por exemplo, treinar um modelo matemático como uma rede neural. Os meus alunos lá do Outspoken Marketing na Prática viram essa teoria aqui de uma maneira bem mais aprofundada, né? Mas de uma maneira focada aqui não no treinamento da rede em si, mas na aplicação de uma, né, derivada para dentro desse conceito de treinamento de modelos matemáticos. Imagina que você tem aqui a função, tá, que determina a rede neural artificial. Então você tem as suas entradas, o cálculo que o neurônio faz, a função de ativação e o y que você quer prever. Ora, esse y que você quer prever, na verdade, o que você vai ter? Você tem o y real, você tem o y estimado, e a diferença do y real para o y estimado é o seu erro, certo? Como que você treina uma rede neural e aí você vai entender onde que tem a derivada nessa história toda? Ora, esse erro ele pode ser descrito por uma função de custo que a gente fala. E o treinamento de um modelo é justamente aquele ponto, aquele conjunto de pesos, aqui falando da rede neural, é aquele conjunto de pesos que fazem essa função de custo ser mínima. Lembra eu minimizar a função ali da página anterior? É assim, eu me emociono, de verdade, porque, cara, faz todo sentido. Então, o que você tem que fazer? Ora, no algoritmo da rede neural, a atualização dos pesos é dada por essa equação que está aqui embaixo. Ora, repare aqui que você tem a sua derivada. Tá? Esse alfa aqui é a taxa de aprendizado, esse é o peso do status atual e esse é o próximo peso, tá? Que a gente está falando do backpropagation. Esse é um treinamento com gradient descent para quem entende um pouco mais. Focando na derivada. A derivada, tá, da função de custo E em relação a W, que é o peso, tá? E aqui por que a gente tem um símbolozinho diferente? Porque aqui a gente está falando derivada parcial. É porque significa que uma função ela tem mais de uma incógnita, e aí eu escolho qual das incógnitas eu preciso resolver, dependendo do meu problema, aquela equação diferencial. Então eu vou precisar resolver essa equação aqui em relação a W, em relação ao meu peso. E aí justamente eu tenho que fazer essa derivada aqui de tal forma a atualizar os pesos da rede até o ponto no qual o meu erro, que é a diferença entre o y real e o y que a rede previu, seja o menor possível. Então nós trabalhamos com a derivada da função de erro para poder fazer o treinamento de um modelo matemático. E aí o que acontece? Durante o treinamento, ó, minha bolinha se deslocando até o momento em que eu bato ali no ponto de mínimo da função. Quando o algoritmo chega naquele ponto de mínimo, que é quando ele chega após a execução dessas derivadas, você tem a sua rede neural treinada ao seu ponto ótimo, porque ela encontrou aquele mínimo. É praticamente uma sinfonia, né? Maravilhoso. Um outro uso, tá? E essa equação aqui, que é o modelo de precificação de opções do Black Scholes, ele está na lista das 17 equações, se eu não me engano é uma das últimas. Eu vou chegar nela, hoje não é o intuito explicá-la passo a passo, mas o que você precisa saber? Ora, você aprendeu aqui na página anterior a nossa, né, derivada. E aqui está representada pela derivada parcial, que eu expliquei que a derivada parcial é porque você tem uma função com mais de uma incógnita, ou seja, não é apenas em função de um x, é em função de um z, um t, um c, não importa a letra, tá? E aí você tem ela aqui no Black Scholes. Lembrando, pessoal, tá? E essa apresentação aqui
vou colocar disponível lá no site, tá, do Outspoken Marketing, você pode acessar lá e baixar, é de vocês, tá bom? Só se você for, obviamente, né, compartilhar, cite a fonte, eu agradeço muito. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e aproveite para curtir o vídeo. E aí, o que a gente tem aqui no modelo de Black & Scholes? As gregas das opções. E as gregas das opções, vejam, elas são derivadas parciais dos elementos que compõem a função dela. E aí, quais são esses elementos? Ora, você tem R, que é esse cidadão que estava aqui, ó, parece estar meio escondido, mas ele aparece aqui, e o R aparece aqui. É a taxa livre de risco. O S, que eu tenho ele em diversos momentos da minha equação, ele é o preço do ativo. O V é o preço da opção. Então, o preço da opção, lembra? Se eu passar o V aqui para esse lado, o preço da opção, ele vai ser exatamente igual a esse cara todo aqui, ó. Então, por isso que a gente faz a precificação da opção com essa forma. Porque eu passo para cá, o menos vai virar mais, então eu vou ter a taxa livre de risco vezes o preço da opção igual a esses caras aqui. E, eventualmente, né, o sigmazinho aqui é a volatilidade implícita que esse cara está aqui. Então, as gregas das opções, elas são, tá, componentes das derivadas parciais do preço da opção em si. E aí, por que eu tenho esse 2 aqui, Leandro? Porque é uma derivada de segunda ordem. O que é uma derivada de segunda ordem, Leandro? Nesse caso aqui é uma derivada de primeira ordem, porque é igual àquelas que nós vimos anteriormente. A derivada de segunda ordem, basta você derivar a função que você derivou de novo. Ah, como assim, Leandro? Lembra? X². A derivada é 2x. Derivada de primeira ordem. Tá? Qual que é a derivada de segunda ordem? Você deriva esse cara de novo. Ora, eu sei derivar 2x. Eu tenho aqui o expoente, ele é 1. Eu vou multiplicar ele aqui, o cidadão que está na frente, que é o 2. Vou subtrair 1 de 1, então vai ficar x a 0. X a 0 é 1. Então, a derivada de segunda ordem do x² é 2. Então, é isso daqui que você vai fazer em relação ao preço da opção e em relação ao preço do ativo. E, eventualmente, os outros elementos. Legal demais, né, pessoal? Assim, eu acho maravilhoso a gente poder saber e ter acesso a esse tipo de informação e conseguir saber essas coisas. Então, lembrando, para que serviu? Qual foi a problemática e como que é atualizado no mundo e utilizado no mundo de hoje, né, melhor dizendo. Isso serve para muitas outras coisas. Por exemplo, a velocidade é uma derivada do tempo. Tá? E aí, se você entra na física, que é pesadíssima a aplicação de cálculo. Dentro da ciência dos dados, é pesadíssima a aplicação de cálculo. Mas você viu que é totalmente possível entender cálculo. Não é para ser um bicho de 7 cabeças. Óbvio, não é um negócio que você vai aprender em um dia, em uma semana. Mas é possível aprender, não é, pessoal? Então, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, críticas, sugestões. Muito obrigado por estar aqui comigo. Deixa o seu like também. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.